Essa abertura de sexta, mas poderão estar aqui amanhã, pela manhã e à tarde, e você verá que realmente o que eu estou dizendo. Quero compartilhar com os irmãos sobre fundamentação bíblica para a evangelização. E eu quero ler um texto bíblico, porque a minha palavra, o meu compartilhar com os irmãos, vai estar baseado, toda a palavra, nesse texto bíblico, que se encontra lá em Efésios. Mesmo sentados, eu gostaria de ler esse texto. Diz assim, Efésios capítulo 2, acompanha na sua Bíblia, aquilo que você já achar interessante, importante, só na leitura você já pode ir assinalando na sua Bíblia, porque não é pecado assinalar, sublinhar na Bíblia, não tem dificuldade nenhuma quanto a isso, né? Então, Efésios capítulo 2, diz assim, irmãos, olha, lê na sua Bíblia, porque eu não tenho o texto lá projetado. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a vossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós, outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular,
no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Gostaria de primeiro, irmãos, rapidamente colocar para os irmãos uma conceituação muito rápida, um entendimento muito rápido sobre o Evangelho, o evangelismo, evangelização e evangelista, para entrar então na questão dos fundamentos bíblicos, teológicos, enfim, da evangelização. O Evangelho, todos nós sabemos que a palavra significa o quê? Boas novas, não é isso? Quando a gente vai procurar e buscar algumas informações da história da palavra em si, em que ocasião, em que tempo essa palavra era usada, nós vamos encontrar várias situações, ocasiões, mas especialmente era uma palavra que era usada pelos gregos quando um mensageiro retornava dando aquela boa notícia de uma batalha que havia sido ganha. Então voltava dando aquela boa notícia, boas novas. Então essa palavra usada nesse aspecto, são 74 vezes que ela aparece no Novo Testamento, e dessas 74 vezes, 54 vezes nos escritos do apóstolo Paulo. Quando falam no Evangelho, para simplificar, eu gosto muito de pensar no Evangelho como sendo a pessoa de Jesus, tudo aquilo que ele fez e tudo aquilo que ele ensinou, dando assim um conceito bem rápido, pequeno, mas que fala sobre a pessoa de Jesus. Então, o Evangelho, o que é Evangelho? Evangelho é a pessoa de Jesus, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele ensinou. E Paulo, lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz que não me envergonho do Evangelho. Aí ele diz, porque o Evangelho é o quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho é isso. O evangelismo, porque a gente vai confundindo, por isso a gente está tentando agora de início dar essa conceituação, às vezes a gente confunde, ainda que seja usado em várias situações, mas o evangelismo, pelo fato, o próprio sufixo ismo traz a ideia de sistema, de um conteúdo, de métodos, tá? Estratégias, técnicas. O que nós estamos fazendo aqui é evangelismo, não é a evangelização. E também, às vezes, a gente chama evangelização de evangelismo. Então, tecnicamente, o evangelismo seria mais o conhecimento, o conteúdo daquilo que há de ser proclamado, anunciado, compartilhado. O evangelismo fala dos recursos, fala dos métodos, fala das estratégias, do sistema, conjunto todo que envolve então esse entendimento da nossa experiência com Cristo que há de ser compartilhada. A evangelização então é a ação de evangelizar. Evangelizar já é o verbo que traz a ideia, nesse caso aqui, de uma ação, mas para poder fortalecer mais ainda o entendimento. Então, é a ação de evangelizar, é a ação de comunicar, então, esse evangelho, que nós já vimos aqui, o nosso entendimento, né? Então, comunicar o evangelho, visando levar perdidos até Jesus para serem salvos. O evangelista, então, que pode ser pensado
no aspecto de uma função ou de um ofício, mas o evangelista, então, é aquela pessoa, então, que exerce essa atividade, essa função de proclamar, pode ser no sentido de uma função em si, ou de um ofício em si, mas a Bíblia e o Novo Testamento apresenta só 3 vezes a palavra evangelista. Lá em Atos, se referindo a Filipe como sendo evangelista. Lá em Efésios, no capítulo 4, que é mencionado naquela listagem de Paulo aos Efésios sobre os dons espirituais, ali também é mencionado. E depois Paulo escrevendo a Timóteo, na segunda epístola, segunda carta, quando Paulo recomenda a Timóteo para que ele fizesse a obra de um evangelista. Ok, irmãos? Então, conceituando rapidamente, diferenciando então o que é evangelho, o que é evangelismo, o que é evangelização e o evangelista em si. A obra da evangelização, irmãos, quando nós pensamos nessa obra da evangelização, na sua natureza, na essência da obra da evangelização, na dimensão da obra da evangelização, nesse alcance, a gente precisa, a razão porque o curso aqui começa com essa preleção, a gente precisa exatamente ter o entendimento da fundamentação bíblica da evangelização, que é o tema, que é o assunto, que é a abordagem nossa. A fundamentação bíblica da evangelização, a fundamentação teológica da evangelização, não basta alguém querer e desejar fazer, é preciso que tenha esse conhecimento. Qual é a fundamentação? Para que no dinamismo do trabalho, nesse cumprimento dessa tarefa, então, que é a evangelização, precisa haver uma sintonia do coração de quem manda, que é Deus, que manda que evangelizemos, e o coração daquele que precisa obedecer, que somos nós. Então, tem o desejo, tem a vontade, tem o entusiasmo em fazer, mas esse entusiasmo precisa estar em sintonia com o coração de Deus, aquilo que Deus coloca para o nosso entendimento sobre a evangelização. Razão por quê? Eu entendo, e o propósito da nossa palestra é essa, o propósito é esse, é que a evangelização tem que passar pelo crivo bíblico, tem que passar pelo crivo teológico, se a gente quiser usar uma linguagem dessa forma, precisa passar por esse crivo, né? A evangelização, ela não se faz apenas com o coração, ainda que isso seja muito importante, mas não se faz apenas com o coração. Não se faz apenas com sentimento, não faz apenas com o ardor, que a gente chama às vezes um ardor evangelístico. A evangelização não se faz apenas com a vibração, se vibrando em função do tema, do assunto e da proposta. Quando o nosso coração bate pela evangelização, queridos e amados, esse coração precisa ser nutrido pela palavra do Senhor, pela palavra de Deus. Porque senão, essa evangelização sem o crivo da palavra e sem a nutrição da palavra, pode cair num ativismo oco, vazio, sem conteúdo, e sem essa compreensão da palavra de Deus, da palavra do Senhor.
Aí nesse texto que nós lemos, aí eu vou encontrar nesse texto, eu não quero fugir dele, nós vamos encontrar pelo menos 4 aspectos, 4, que eu considero que são essenciais para a gente entender a fundamentação para essa tarefa, para a obra da evangelização. E que então o evangelista precisa saber e precisa conhecer. Qual é o primeiro aspecto, irmãos? Primeiro aspecto que eu coloquei lá, usando uma expressão teológica, mas ninguém se espante com isso, até porque também ela é bem familiar. É o aspecto antropológico da evangelização. Quando a gente fala no aspecto antropológico, está se referindo ao homem. Ok? O aspecto antropológico da evangelização, irmãos, significa que a evangelização precisa passar pelo desafio da nossa compreensão a respeito da situação do homem sem Deus. Esse é o primeiro aspecto. O aspecto antropológico. Ou seja, nós precisamos saber, conhecer, estar conscientes, não de maneira vaga, mas aquilo que a palavra de Deus aponta para nós. Qual é a situação do homem sem Deus? Qual é essa situação? E aí o apóstolo Paulo, no texto que nós lemos, irmãos, perceberam tantos detalhes e palavras que Paulo usa lá em Efésios capítulo 2, Paulo começa a colocar e descrever as profundezas da situação do homem sem Cristo. Ele retrata a condição humana. E é interessante quando a gente ler o texto de Efésios, Paulo não está se referindo a essa condição humana que a gente vai falar e detalhar daqui a pouquinho mais, mas Paulo não está se referindo a um povo particular de corrupção. Ele não está se referindo a um povo particular ali que estava mergulhado no pecado. Porque ainda que ele, Paulo, logo no início, ele menciona o pronome vós, mas logo depois ele também menciona o pronome nós, ou seja, se incluindo naquela situação em que ele vivia antes de Cristo também. Então, Paulo não está falando particularmente de um povo decadente ou do paganismo presente lá em Éfeso. O vós enfático de Paulo no texto aos Efésios, logo depois é substituído pelo nós, quando ele diz que todos nós andamos outrora da mesma maneira. Então ele está falando da situação do homem sem Deus e de todos os homens. Qual é a situação do homem sem Cristo, irmãos? É importante isso, irmãos, porque nós sabemos, mas muitas vezes está faltando a sensibilidade desse conhecimento que precisa estar bem marcante na nossa vida, porque a situação do homem sem Cristo, irmãos amados, precisa ser um aspecto desse fundamento da nossa evangelização. E Paulo então diz aqui, irmãos, que o homem sem Deus, ele diz, estávamos o que, irmãos? Mortos. Essa é a declaração que Paulo fala da situação do homem. Por isso o primeiro aspecto antropológico da evangelização é a situação do homem sem Deus, mortos. Essa é a declaração real da condição espiritual de todas as pessoas que estão fora de Cristo. E ele diz que a origem dessa situação de estarem mortos, Paulo diz que a origem são os delitos e pecados. Significa o quê? O desvio do caminho de Deus, do caminho do Senhor.
Paulo diz que o homem sem Cristo é um rebelde, mas não apenas um rebelde, mas ele é enfático e diz que ele é um fracassado. Está alheio, à margem à vida de Deus. Essa é a condição. Mesmo parecendo no cotidiano, no dia a dia, por tudo que o homem faz, realiza, parecendo estar vivo, e vivo apenas fisicamente, mas na verdade que sem Deus, sem Cristo, o homem está morto espiritualmente. Alguém disse uma expressão que reforça isso, é uma morte em vida, mesmo se movimentando e vivendo o cotidiano, tudo que envolve a sua vida, mas espiritualmente está morto. E alguém disse então que é o grande paradoxo espiritual. O paradoxo espiritual é exatamente o fato de que essas pessoas estão mortas espiritualmente, mas elas foram criadas por Deus e foram criadas para o Senhor, porque são criaturas. Então, pessoas que foram criadas por Deus, foram criadas para o Senhor, mas estão o quê? Mortas espiritualmente. É um paradoxo espiritual, realmente. Paulo diz, irmãos, que a condição do homem sem Deus, além de estar morto, Paulo diz que o homem sem Cristo, ele vive escravizado, diz o texto. Escravizado significa que ele vive, então, dominado por uma mentalidade pessoal, tomada pela concupiscência da carne, que são os desejos errados da mente. Mas não apenas por isso, mas Paulo também menciona que o estar escravizado não é apenas estar dominado pela sua vontade, pela sua concupiscência da carne, mas também por atuação demoníaca também. Paulo diz isso, o príncipe da potestade, que atua também. A condição do homem sem Cristo, irmãos, Paulo vai mais além e diz que além do homem viver escravizado, além de viver morto, ele está condenado. Irmãos, o pecado faz os maiores estragos na vida do homem. Morto, escravizado, condenado, são as expressões, fazem parte do ensino de Paulo. Então, quando a gente se volta para o Evangelho, para o evangelismo, treinamento, conteúdo, e para a evangelização, a gente precisa estar atento sobre esse aspecto antropológico da nossa tarefa e da evangelização, que é a condição do homem sem Deus, o homem perdido. Então a evangelização precisa ser realizada com esse entendimento, e com essa motivação, e com essa fundamentação, que é o homem perdido. Mas não é simplesmente dizer o homem perdido, mas esse estrago que o pecado faz na vida do homem sem Deus, sem Cristo. Então, irmão, na evangelização nós somos, então, motivados, convidados, impulsionados a pregar, a testemunhar, a ir aos campos, porque precisamos ter essa consciência pessoal, individual e também coletiva, como igreja, de que o homem sem Cristo está morto e precisa de vida. Quando a gente sai para a evangelização, quando a gente pensa na evangelização, a gente precisa pensar nesse primeiro fundamento, é a situação do homem sem Deus.
E essa situação do homem sem Cristo é assustadora. E parece que muitas vezes, quando a gente enfraquece nosso conhecimento, nosso entendimento, essa situação de alguma forma também enfraquece também o nosso ímpeto de fazermos algo. À medida que a gente começa a pensar, estudar, reconhecer esta fundamentação da situação do homem sem Cristo, a gente percebe que precisamos fazer mais e melhor. Então a situação do homem sem Cristo, ela é assustadora, repito. E se nós fecharmos então os olhos para a realidade dessa situação do homem sem Deus, do homem sem Cristo, e o que isso significa, podemos cair no erro, irmãos, de termos uma evangelização descontextualizada, mas no aspecto da situação do homem, não é na situação dos métodos, mas na situação, no aspecto da situação do homem perdido. O segundo aspecto, irmãos, é esse aí, é o chamado aspecto soteriológico da evangelização, que é a expressão também teológica, mas que está se referindo à salvação. Tá? Quando a gente fala sobre soteriologia, é o estudo da salvação. Esse é o segundo fundamento. Então significa o quê? Que a evangelização passa pelo desafio da nossa compreensão da obra salvadora de Cristo. Isso não pode ficar de fora. Qual é a compreensão que temos? Qual é o conhecimento que temos da obra redentora de Jesus? Se não, falamos antes, a evangelização ela fica um pouco perdida, oca, fica apenas na vontade. Aí passa a ter um ativismo oco, vazio, se não tivermos conhecimento da fundamentação, e esse é o segundo. Compreensão da obra salvadora de Cristo. Senão, podemos cair em alguns erros. Igrejas, pregadores, nós estamos aqui, cada um na sua tarefa, no seu trabalho, as pessoas que estão pregando a Cristo apenas para esse tempo. Paulo disse que se nós crermos em Cristo, nossa fé é apenas para esse tempo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então não é uma salvação temporal, não é apenas uma salvação para esses dias, não é buscar a Jesus para um livramento, né? Amanhã no curso, por certo, o pastor vai falar sobre um aspecto do evangelho explosivo, que é a questão da fé, né? A fé, que pode ser um aspecto intelectual, quando você crer em alguma coisa, algum conhecimento, que é importante isso. Eu não estava aqui no ano de 1500, mas eu creio que a história diz que o Brasil foi descoberto. Ainda que haja alguns questionamentos históricos aí, mas isso é a fé, isso é uma fé intelectual. Mas também não pode ser aquela fé temporal. Olha, eu saí de casa agora e pedi a Deus para guardar a minha casa. É válida esta fé, a gente precisa dela, mas não é a fé salvadora para a salvação eterna. E a fé salvadora é quando eu transfiro para Jesus a minha confiança de vida eterna. Antes eu pensava que a minha salvação era baseada num credo, numa igreja, num sacerdote, numa doutrina, nos dogmas, em minhas obras, enfim. Mas agora eu entendo que a salvação, ela não pode estar fundamentada nessas coisas que antes eu cria, que era uma fé temporal para as coisas desse tempo.
E a fé salvadora então passa a ser quando eu transfiro agora a minha confiança, não mais nessas outras coisas, mas eu transfiro a minha confiança para Jesus. Então nós precisamos entender o aspecto soteriológico da missão, que é o aspecto do nosso entendimento, a nossa compreensão da obra redentora de Cristo. E aí Paulo diz assim, irmão, depois dele descrever a situação degradante do homem sem Deus, morto, condenado, escravizado, longe de Deus, aí ele diz assim, mas Deus, para ele começar agora esse entendimento do que é a salvação. Mas Deus, e essas palavras de Paulo então vão contrapor, podemos assim dizer, a condição desesperadora da humanidade caída diante da iniciativa graciosa e da ação de Deus. Porque éramos objetos da ira de Deus. O texto diz isso. Mas por causa do grande amor com que nos amou, teve misericórdia de nós, e agora somos salvos, trazendo a ideia no texto do ato da salvação e das consequências desses benefícios da salvação. Você lembra que Paulo fala que a situação do homem sem Cristo, ele está morto, não é isso? Morto, além de outros aspectos. Agora ele diz assim, ele nos deu vida juntamente com Cristo, versículo 5. Nos deu vida em Cristo. Então Cristo, o aspecto soteriológico da nossa tarefa, da nossa missão, compreendendo a salvação, Jesus ele veio para dar o quê? Vida. E Paulo diz ainda, o que o Senhor fez? Juntamente com ele, com Jesus, nos ressuscitou. Aqui não é aquela ressurreição última, final, nos últimos dias, que a palavra do Senhor nos ensina, a ressurreição. Mas aqui também é a ressurreição espiritual, porque se nós estávamos mortos no pecado, nossos delitos, em Cristo ele nos ressuscitou. Esse é o aspecto da compreensão do que seja a obra redentora de Jesus. Deu vida e fez com que a condição do homem perdido, morto, sem vida, pudesse ressurgir em Cristo Jesus. Isso é ação do amor de Deus, é claro. Poder de Deus. Então a salvação é muito mais do que um perdão, ainda que o perdão esteja embutido, faz parte, mas é muito mais do que perdão. Porque alguém pode sentir-se perdoado, ter um perdão, sem necessariamente desfrutar dos aspectos subsequentes a esse perdão. Salvação é mais do que perdão. Salvação é também libertação da morte. Salvação é libertação da escravidão. Porque essas são as palavras que Paulo usa anteriormente, caracterizando a situação do homem sem Deus. Salvação é a remoção da culpa que o pecado traz. E salvação é vida eterna. Eu gosto muito quando eu ouço
vejo alguém falar, contar sobre a sua experiência de conversão, e que ele muitas vezes fala sobre aquilo que foi antes e tudo mais, a vida pregressa, e menciona, depois ele fala sobre a ação de Deus, ele diz, agora eu sou uma nova pessoa, eu sou um melhor crente, eu sou um melhor esposo, agora eu sou um profissional lá na minha empresa, excelente, vai falando tudo de bom, e a ação de Deus e que Deus fez na vida dele. E termina. Porque a verdadeira experiência de conversão contada precisa terminar assim. E agora eu tenho certeza de vida eterna. Estão entendendo? Precisa disso. E agora tenho certeza de vida eterna. Então, salvação é mais do que perdão, mas também o é. Salvação é libertação da morte, salvação é libertação da escravidão, salvação é ressurreição espiritual com Cristo, salvação é a remoção da culpa que o pecado traz, e salvação é vida eterna. O terceiro aspecto, irmãos, mais quantos minutos? 5? 10? Oi? Mais 17? É? Tá ótimo. Terceiro aspecto, irmãos. Terceiro aspecto da fundamentação da evangelização. É que eu chamo aqui do aspecto eclesiológico da evangelização. Quando fala eclesiológico, está se referindo à igreja. Qual é a fundamentação eclesiológica da evangelização, irmão? Significa que a evangelização precisa passar pelo desafio da nossa compreensão de que em Cristo somos colocados em uma nova situação. Tudo está no texto lá de Efésios 2. Há uma nova situação, uma nova posição, antes condenados, perdidos, escravos. Da condição de perdidos, passamos para a condição de salvos. Da condição de criatura, passamos à condição de filho de Deus. Da condição de escravizados, somos agora livres. Da condição de condenados, passamos para a condição de absolvidos e justificados. Essa nova condição, irmãos, essa nova condição que o salvo tem, Paulo diz aqui em Efésios que vai inserindo o salvo no corpo de Cristo, que é a igreja. E ele aqui, nessa nova condição, nesse aspecto eclesiológico, ele apresenta aqui 3 aspectos aqui, 3 palavras que estão no texto, que ele fala que agora somos cidadãos dos céus. Cidadãos dos céus. Irmãos, perceba que logo no início Paulo vai descrevendo o homem sem Cristo, que coisa, situação miserável, uma coisa horrível. E agora ele já está descrevendo o aspecto eclesiológico, porque agora eu sou cidadão dos céus. Em Cristo nós somos cidadãos celestiais. Paulo está falando agora sobre uma nova cidadania celestial. O irmão sabe que no tempo do Novo Testamento, principalmente, a cidadania romana era muito valorizada, né? Garantia status para a pessoa, a quem tivesse por direito de nascimento, ou quem pudesse adquirir comprando a cidadania romana.
Mas essa cidadania terrena, ela está muito aquém, é claro, dessa cidadania espiritual. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, Paulo diz que a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o nosso Salvador, que não é outro. Ele diz, o Senhor Jesus Cristo. Paulo usa a palavra, além dessa nova situação que nós vivemos, situação eclesiológica do corpo de Cristo, como cidadão dos céus, ele fala também agora, usa a palavra família. Paulo afirma que em Cristo somos da família de Deus, ele diz isso. O que não era antes. Família de Deus composta pelos filhos que ele adotou, que Deus adotou em Cristo Jesus. Porque ele destruiu na cruz a inimizade. E ele fez então uma família só. E a terceira palavra que Paulo usa aí é a palavra que agora em Cristo somos moradas do Espírito. Morada, edifício do Espírito. Quando Paulo escreveu essa carta aos Efésios, é conhecimento que lá havia aquele templo, homenagem a um deus grego, ou uma deusa grega, Ártemis, e também o mesmo templo em homenagem à deusa romana, Diana. E ali havia um templo especial, enorme, o maior templo. Aquele templo foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Aquele templo tinha 127 colunas de mármore. 127. Cada coluna daquela tinha 20 metros de altura. Então era um templo majestoso. Ao mesma ocasião, esse templo foi construído século VI antes de Cristo aproximadamente, tendo sido destruído e depois reconstruído por Alexandre da Macedônia. Mas ao mesmo tempo havia o templo de Jerusalém, um templo do paganismo colossal, e o templo lá em Jerusalém, que na verdade aquele templo era um templo que naquela época do cristianismo fazia uma divisão, uma separação entre os judeus e os gentios. Por isso que Paulo fala que Deus em Cristo ele fez cessar a inimizade que havia e convergir em Cristo Jesus e formar um só povo. Mas eu estou fazendo referência a esses 2 templos majestosos que foram construídos em homenagem a divindades e como que representando como que as divindades, seja do paganismo ou o próprio Deus na concepção do judaísmo, ali a divindade estivesse presente, morando na representação daqueles templos suntuosos. E Paulo agora ele foca, ele mostra, ele diz que nós somos o verdadeiro templo do Senhor. Essa compreensão eclesiológica, podemos assim dizer, que é a nova situação, antes perdidos, mas agora inseridos no corpo de Cristo, antes mortos nos delitos, condenados, escravizados, enfim, da maneira como descreve, agora, queridos e amados, numa nova situação. Então, a compreensão que nós temos, isso é uma senha, está na hora de parar, né? Quase, né? Quando o pregador está quase na hora de parar, o técnico de som vem e troca o microfone. Em algum lugar acontece isso, mas não é o caso aqui, né, pastor Neves? Irmãos, então,
A compreensão que precisamos ter, qual é a situação daquele que agora tem Cristo no coração? Tudo isso que Paulo disse aqui agora, nesse aspecto eclesiológico. É um novo cidadão, é morada do Espírito, faz parte da família de Deus. Saber isso é importante porque é um fundamento para evangelizarmos. Decaído, perdido, condenado, e Deus muda toda essa situação, fez com a gente. É um fundamento para evangelizarmos. Por último, para terminar, o último aspecto, irmãos, é que eu estou chamando do aspecto doxológico da evangelização, que vem da palavra doxas, que é glória. Ok? Deixei por último, mas é o mais importante. Os outros todos são, é claro que um é importante, todos eles são importantes. Mas, irmãos, sabe o que está acontecendo? Então, e a gente tem que começar a rever, pelo menos refletir. Na evangelização, às vezes, nós focamos o homem perdido. A verdadeira evangelização precisa ser focada em Deus. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus fez o homem para a sua honra e para a sua glória. O homem perdeu isso por causa do pecado. A salvação era essa restauração dessa situação do homem para a qual o Senhor fez. Então a evangelização, a maior razão pela qual devemos evangelizar é a glória de Deus, irmãos. Isso às vezes passa batido, né? Vamos assim dizer. A evangelização nasce do coração divino. Deus criou todas as coisas para glorificá-lo. Lá em Romanos 11:36 fala sobre isso, enfático sobre isso. O homem foi feito para ser segundo a imagem de Deus, a imagem do Senhor. Então, irmãos, a restauração dessa imagem de Deus perdida na nossa missão de evangelizar é restaurar essa comunhão do homem com Deus. E o homem vai desfrutar de todas essas bênçãos, delícias, maravilhas, coisas extraordinárias. Essa nova situação que o homem agora se encontra em Cristo. Mas tudo isso, irmãos, é para a glória do Senhor. E esse é um aspecto da evangelização que tem muitas vezes ficado de lado, esquecido. Na evangelização muitas vezes visamos o homem. A evangelização correta precisa, acima de tudo, focar em Deus. Porque na salvação do homem, na restauração do homem perdido, na salvação do homem perdido, e ali está a graça de Deus, e Paulo fala aquele texto conhecido, não preciso repetir aqui, pela graça sois salvos, por meio da fé e tudo mais. Então, nesta ação de Deus, pela graça, conduz o homem a render graças, agora em termos de agradecimento e louvor ao Senhor. Por isso que lá em Apocalipse nós vamos encontrar os remidos, descreve isso, adorando o Cordeiro de Deus para sempre, o único que foi digno de abrir o selo, que foi morto por nós.
Então a evangelização, acima de tudo, irmãos, precisa focar no Senhor. Nosso Deus, é para a glória de Deus. Esta envolve todas as outras, mas é a razão mor, podemos assim dizer, pela qual devemos evangelizar, é glorificar a Deus. E diante disso, irmão, temos de analisar então na evangelização, para a glória de Deus, precisamos de analisar a nossa missão dentro do contexto da alegria divina, da alegria do Senhor. Eu não gosto muito, eu sei que é usado isso aí, tem pastores aí, estudantes aí, tudo mais. E eu não gosto muito dentro da área da teologia, eu tenho assim uma resistênciazinha quando a gente fala sobre atribuir a Deus aspectos humanos, formas e sentimentos, a Deus o antropomorfismo e o antropopatismo, atribuir a Deus formas humanas ou atribuir sentimentos humanos. Eu tenho umas dificuldades assim, que para mim Deus, se Ele quiser ter forma, Ele pode ter forma, Ele teve forma quando veio em Cristo Jesus. E eu tenho dificuldade quando alguém acha que nós estamos atribuindo sentimentos e emoções a Deus. Eu creio em Deus que tem emoções e sentimentos, a gente não é atribuir um sentimento humano. A gente tem dificuldade por isso, porque às vezes os nossos sentimentos, emoções e as nossas formas são limitadas, mas com Deus não é. E Paulo descreve no capítulo 15 lá de Coríntios sobre a ressurreição de maneira tão extraordinária, quando ele tenta descrever um mistério da ressurreição do último dia, como é que vai ser, que corpo a gente vai estar lá. Aí ele diz, existe corpo animal, existe corpo de ave, existe corpo de peixe, existe corpo celestial. Aí ele diz assim, existe corpo espiritual. Ele diz isso. A gente não conhece esse, corpos celestes a gente conhece, corpo de animais a gente conhece, mas o corpo espiritual a gente não sabe. Mas Paulo diz que existe. Não é verdade? Eu tenho uma dificuldade sobre isso. Então, estou mencionando isso porque na evangelização, irmãos, sobre a glorificação de Deus, nós temos que analisar a nossa tarefa, a nossa missão, a obra da evangelização, no contexto da alegria divina, que é a sua glória, glória do Senhor. E a Bíblia diz que os céus têm alegria por um pecador que se arrepende, é uma festa. E eu não consigo entender se é uma festa no céu, os anjos, os remidos, e se Deus não está participando dessa alegria. No céu há uma festa no Senhor. Então, irmãos, era mais ou menos isso, pastor, sobre a fundamentação da evangelização. Passa pelo crivo, nossa compreensão antropológica da evangelização, qual é? Um homem perdido, e Paulo descreve. Passa pela compreensão soteriológica da evangelização, que é o aspecto da salvação. O que é a salvação? Passa pelo aspecto eclesiológico da evangelização, que é essa nova situação em que agora o homem se encontra pelo fato de ter encontrado a Cristo. E o aspecto doxológico da evangelização, que é a evangelização, em última instância, para a glória de Deus. Quando a gente for evangelizar, todos os aspectos são importantes, fazem parte da fundamentação da evangelização, mas não podemos esquecer, descartar, diminuir a questão de que evangelizamos para a glória de Deus. Tudo para a glória do Senhor. Deus nos abençoe. Se os irmãos quiserem, pode passar aí um último. Isso, está dando para mais ou menos. Se os irmãos quiserem todo esse texto, tá, pastor? Está ali no blog pastorudissongaldino.blogspot.com. Então, esse material já está lá, disponível para os irmãos que assim desejarem. Muito obrigado.
Muito bem. Foi abençoado? Hein? Então, fique em pé. Vamos pedir aquela bênção para o pastor Hudson. Não sei se ele fica para a segunda etapa. Eu quero que ele fique, não por causa da palestra, mas se ele puder ficar. Vamos pedir aquela bênção juntos para ele, de números 6, 24 a 26, juntos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Pastor Hudson, muito obrigado. Deus te abençoe. Pode sentar. Nós vamos ter 10 minutos. 10 minutos. Aliás, 10 não. 9 minutos e 59 segundos de descanso. Certo? Eu farei a segunda preleção, evangelismo criativo. Ela será bem objetiva. Eu vou dar para vocês duas técnicas para sinalizar o que é evangelismo criativo. Tá bem? Eu estou presumindo que todos ficarão para a segunda etapa. Se você não estiver inscrito, amanhã nós temos um material apropriado, que é do evangelismo explosivo. Eles trazem um material. Então, se você não estiver inscrito e vier amanhã e quiser vir, você deve procurar a Ellen, fique em pé, Ellen, por favor, ali, essa jovem, ou o pastor Brasilino, ainda hoje, tá certo? Esse intervalo de 10 minutos tem um cafezinho lá embaixo, pode tomar um cafezinho e voltar, porque independente de quantos estiverem aqui, eu começo a fazer a segunda preleção.
Vamos retomar então? Quem é bom de memória aí? Aí? Quem é bom de memória? Tirando o pastor. Os pastores, no caso. Quem é bom de memória? O pastor destacou 4 aspectos. Quais são os aspectos que ele destacou ali? Alguém anotou? Anotou, irmão? Hein? Então fala, aspecto, primeiro, antropológico. Lembra? Então, homem, antropos é homem, na língua grega. Então, o homem, qual a condição do homem? Se o homem não sentir que ele está perdido, essa é a condição dele. Sem Cristo está perdido, está morto. Depois ele destacou o aspecto, lembram qual? Soteriológico. Foi? Salvação. Então, salvação. Depois ele abordou o aspecto eclesiológico. Então, o homem perdido, Deus proveu a salvação e agora ele muda a sua condição. Eclesiológico vem de igreja, quer dizer, ele fazia parte, não é, de um outro mundo e agora ele faz parte do mundo espiritual, a igreja. E depois o aspecto doxológico, que é a glória de Deus. Salvação do homem é a glória de Deus, tá certo? Então, é um resumo da palestra, mas é o seguinte, nós prometemos a todo mundo, quando fizemos a divulgação, que o material você teria. Então, nós vamos ter todo o material, não aquele resumo que ele colocou ali, que ele tem um material escrito, e a gente pode mandar para todo mundo. O ideal é que tenha um e-mail, você deixa o e-mail na sua ficha de inscrição, tá certo? Então vamos lá, a segunda palestra é evangelismo criativo. Eu vou parar de usar o microfone, porque eu preciso manipular aqui. O que é evangelismo criativo? No caso, parando de usar o microfone, vai perder o áudio, né? Está sendo filmado, transmitido, filmado. Bem, eu vou tentar ver o que eu posso fazer. De repente eu uso daqui a pouco um pedestal. O que a gente quer como evangelismo criativo? A base são, você se converteu, você é um crente, você estuda a Bíblia, você estuda na escola bíblica, você faz treinamento, você tem essa base, esse conteúdo. Amanhã nós vamos aprender uma nova. Então, isso a gente tem. Agora, a forma de apresentar, aí não tem. Isso varia. Como você vai apresentar, você pode criar. Então, a intenção dessa segunda preleção é mostrar a você que você não precisa saber fazer um discurso para apresentar Jesus. Você não tem que decorar os textos todos. Você simplesmente tem que, com a sua experiência, com a sua dependência de Deus, com a sua leitura da Bíblia, com os treinamentos que você tem, de repente criar uma forma nova para alcançar aquela pessoa para Jesus. Isso vai ajudar, porque em alguns lugares você vai ser muito mais eficiente usando uma maneira criativa de fazer aquilo. E todo mundo tem alguma coisa que sabe fazer. Todo mundo. Você poderia lembrar uma forma criativa para apresentar Jesus, fora desse modelo de chegar para uma pessoa e apresentar o plano de salvação, ou numa reunião maior? Você imaginaria uma forma que você poderia apresentar? Tem? Aí, você já usou alguma?
ou pensa em alguma agora que quer compartilhar? Pode falar. Causou impacto no meio daqueles executivos que estavam assistindo. Ao final, todos a aplaudiram muito, agradeceram muito. Aí, naquele momento, ela disse por que ela era daquele jeito. Porque ela tinha Jesus no coração. E aquilo ali foi uma maneira que ela encontrou naturalmente de evangelizar. Então, veja só. Então, tudo bem, viu só? Não estava num culto, não havia um programa evangelístico e ela apresentou a palestra, foi bem, foi aplaudida. Aí ela pegou o gancho e, de maneira criativa, não deixa de ter criatividade. Tá certo? Eu quero apresentar, então, você tem como colocar esse pedestal aqui? Com o microfone? Eu quero apresentar, então, duas formas para vocês. Se você conhece, não tem problema, você vai rever e para a gente fechar esse segundo bloco. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é uma... O que é isso aqui? Garrafa, tem certeza mesmo? Isso é uma garrafa, claro que é uma garrafa. Isso aqui é uma garrafa. Tem aí, não tem não? Aquele de lá não está bom não? Aquele pedestal lá? Como? Pode ser com fio, pode ser. Esse aí tá bom? Ah, então resolve. Esse vai sem fio? Ok. Vem aqui, mais aqui. Aí você bota com fio ou sem fio? Então tá, então coloca. Então, porque a gente vai perder, eu ia falar sem áudio, a gente vai perder na filmagem. Ele está firme, se não tiver, vai. Então, isso aqui, por exemplo, já teve gente que usou isso aqui num bar, chegou num bar, era um evangelista, e como é que você vai abordar pessoas num bar? Você chega, entrega um folheto, diz para eles. Não, o cara chegou com uma garrafa assim. Na verdade, aqui, então vai lá. Na verdade, é a primeira vez que eu vou fazer isso aqui. Se eu errar, você me ajude, tá bem? Me encorajando a tentar. Eu vou tentar não errar, certo? Mas isso já foi usado num bar e foi muito eficiente, porque a forma criativa de apresentar o Evangelho vai ser uma consequência do nosso desejo de sempre criar oportunidade. É por isso que o evangelista, a gente vai ver isso amanhã também, porque amanhã o pastor Jailton faz, manhã e tarde, assim, várias preleções objetivas, com pequenos intervalos sobre tudo. O evangelista precisa estar antenado que todas as ações dele podem levar alguém a ganhar almas. E que uma ação dele pode atrapalhar alguém a ficar longe de Jesus. Tem que ter isso em mente. Por isso que o evangelista toma cuidado com o que ele posta no Facebook, o que ele comenta na sala dos professores, o que ele comenta no salão de cabeleireiro, que ele comenta no futebol, quando ele vai jogar bola, como é que ele reage. Por quê? Porque ele está sempre preocupado. Isso não é algo pesado, não, uma preocupação pesada. Está legal aqui? Não é algo pesado, não. É natural. Ele está sempre preocupado se aquela pessoa que está sem Jesus será abençoada com uma palavra sua, ou se de repente será prejudicada. Então, ele vai ficar antenado com isso para não perder oportunidade. Por exemplo, tem uma ministra de música em São Paulo, ela foi presidente da Associação de Músicos do Brasil, chamada Tânia Kammer. Alguém conhece pelo menos de nome? Sônia não conhece? Porque ela é de São Paulo. Ela trabalha na Justiça e é ministra de Música. E é uma pessoa muito legal. Ela contou uma experiência no Facebook. De quarta-feira, ela estava no Rio, na reunião da convenção.
do conselho, e ela foi para São Paulo, e quando estava chegando em São Paulo, o comandante disse que eles não estavam conseguindo pousar, havia um temporal em São Paulo, e que eles iam para Viracopos, um outro aeroporto. Viracopos é o de Campinas? De Campinas. Aí ela falou assim, não acredito, vai acontecer tudo de novo. Aí tinha um homem do lado dela, e ele falou assim, vai acontecer tudo de novo o quê? Aí ela falou assim, não, porque janeiro eu vim do Rio para São Paulo, depois de um momento muito triste, perdi um amigo, e eu fiquei 8 horas dentro do avião, lá em Viracopos, sem poder sair, porque também um temporal, e a gente não conseguiu descer, eu fiquei 8 horas. E será? Aí ela virou e falou assim, bem, mas Deus sabe tudo, então Ele deve ter uma razão para isso. Aí ele virou e falou assim, você é religiosa? Ela disse, não sou religiosa, eu tenho um relacionamento com Deus. Ué, mas não é a mesma coisa? Não. Ela começou a evangelizá-lo, e o ganhou para Cristo, ali no avião. Ele falou, mas como é que é? Ela falou assim, não, eu falo com Deus, eu converso com Deus, eu leio a palavra dele, eu não sou religiosa apenas, eu tenho um relacionamento. E aí ele quis saber, e ela apresentou para ele o plano. Ela abriu o iPad, pegou a Bíblia, foi mostrando para ele versos, e ele encantado. Aí ela disse assim, daí a pouco falou assim, você gostaria de também ter uma experiência com Jesus, entregar a sua vida? Ele falou, não, agora não. Aí eles ficaram em silêncio durante um tempo. Daí a pouco ele virou e falou assim, olha aqui, eu quero saber mais sobre isso aí, me fala mais um pouco. E depois disse assim, olha, está acontecendo um negócio diferente comigo, eu quero isso sim. Eu vou para casa, vou chamar minha esposa, e vou dizer para ela que eu quero Jesus, eu aceitei Jesus, ali no avião. Então, quer dizer, olha só a capacidade dela para tornar uma situação complicada naquilo. Muito bem. Esta aqui, alguém já viu essa aqui? Conhece? Já viram? Pastor Tadeu já? Pastor Cleber. Essa corda é como se fosse a sua vida. Isso é a sua vida. E você é uma pessoa livre, solta, você tem liberdade, mas você começa a dar oportunidade e começa a brincar com o pecado, com as coisas do mundo, que na verdade é representada por esta garrafa. Mas você, de repente, se envolve com vício, vamos supor, e você pensa, eu vou apenas fumar um pouquinho e não tem problema nenhum. E você fuma e não tem problema nenhum, aquilo não está te aprisionando tanto, e você de repente experimenta um outro vício, você também busca prazer naquilo, e você bem, não, eu tenho controle sobre isso não me traz nenhum problema, eu não fico preso a isso. Você vai encontrar pessoas assim. Daí a pouco você é tentado a praticar também outros tipos de pecado, você se prende um pouquinho mais. De repente, um caso extraconjugal, um envolvimento com alguma prática mais preocupante, você envolve um pouco mais sua vida, e sem perceber, você vai sendo dominado e atraído por aquilo, mas você tem total tranquilidade que você aquilo que não está me prendendo, eu tenho domínio da situação. Mas acontece que a vida vai também dando voltas, ela vai criando situações novas, trazendo, e sem que você perceba, você está sendo envolvido nessas novas voltas, e daqui a pouco você vai tentar, e você vai ver que já não está tão fácil assim. Você não sai com a mesma facilidade, você não consegue a mesma facilidade, você já está sentindo um pouquinho preso. Mas
Deus, pela misericórdia, te livra de uma situação que de repente você se envolveu. É muito comum você ver pessoas que se envolvem num pecado e levam um susto danado. Já viu gente que de repente ficou com uma enfermidade, aí vai para o hospital, você vai lá orar por ele, e ele diz assim: não, se eu sair daqui eu vou ser um crente. E ele assume compromisso com Deus, e Deus, na misericórdia dele, como que dá de novo, ele tem o controle de novo da vida. Aí ele sai daquela situação que a vida trouxe para ele desconforto, e ele se esquece, ele começa a se envolver de novo, com o pecado, e aí o diabo já vai trabalhando a ponto de dominá-lo, e daí a pouco ele nem percebe, e ele vai tentar de novo, a vida deu outra volta para ele, e começa a trazer para ele desconforto, e ele sente que ficou preso um pouquinho de novo, levou de susto, mas a vida continua, e ele tem a oportunidade de deixar aquela prática, ele tem a oportunidade de seguir a Jesus, mas ele não se envolve com aquela experiência de fé absoluta. E aí a sua vida vai seguindo. Vou tentar pegar o áudio aqui, porque eu estou meio preso aqui. Sua vida vai seguindo, e ele vai permitindo que a vida presente, daqui a pouco ele percebe que ele ficou mais preso um pouco, ele não consegue sair mais. Saiu. Mais uma vez, uma ação de Deus conseguiu libertá-lo, tirá-lo daquela condição. Não é mágica, não. E ele continua a sua caminhada, começa a se envolver de novo, até que um dia ele vai tentar sair e ele não consegue mais. Seu envolvimento é tão grande e toda a sua vida foi tomada, que ele vem achando que vai ser fácil sair, e ele pensa que está conseguindo, mas ele não consegue. Não, saiu de novo. Ele está aqui de novo. Falei para vocês que era a primeira vez que eu estava fazendo aqui, e não tem problema. Vamos lá. Aprendendo. Porque essa força aqui está tão forte como a força do inimigo. Consegue mais. Estou fazendo força, né? E aí agora, ele tenta sair e não consegue. Está preso. Posso jogar em cima de você, José? Está preso mesmo, José?
condição perdida, de pecado, de tristeza. Ele vai precisar compreender que Jesus morreu por ele, para que ele comece a ir ao fundo mesmo do poço, tanto quanto ele puder, de sua condição miserável, sua condição de pecador, reconhecer que ele está totalmente perdido, ele não tem mais condição qualquer de se livrar sozinho, que ele não conseguirá sair daquela prisão sozinho. Então, quando ele chegar a esse ponto, e ele disser assim, nunca solução para mim, porque Jesus alguém apresentou para ele, e ele se curvar a Jesus, de coração, reconhecendo o seu pecado, entregando a vida a Jesus, Deus então vai operar nele a libertação de tudo aquilo, e sem que ele mesmo se perceba, ele estará livre. Não ficará mais. Eu resumi aqui o plano de salvação, o objetivo, até porque eu estava preocupado com a eficiência de cada um. Vou explicar para vocês, porque isso não é original, eu aprendi. Certo? Vou explicar para vocês. Vou explicar para vocês, obrigado. Vou explicar para vocês. Eu acabei envolvendo essa garrafa, porque o ideal é que ela fosse assim, bem de cor preta, que não tivesse qualquer visibilidade. Dentro da garrafa tem uma rolha de cortiça. Então, à medida que eu manipulo a corda numa posição, ela não vem. Depois que eu trago para cá, ela prende. Como eu estou treinando ainda, agora ficou, né? Opa, saiu. Então, quando a rolha vier aqui e prender com a corda, eu não sei se essa corda é apropriada, de repente eu vou tomar os cuidados, mas, olha só, você já pensou você chegar numa rodinha em gente não crente? Se você chegar e dizer, olha, eu sou pastor, eu sou evangelista, eu sou da igreja, claro que vai ter um efeito, mas se você usar isso aqui como uma pessoa chegou num bar e com uma garrafa de cerveja, essa aqui era de cerveja, você começar a apresentar, o pessoal vai ter atenção, certo? Então, essa é uma estratégia criativa. Gostaram? Hein? Gostaram? Só 2 conheciam, não é isso? Então, tente fazer, treine. Eu fiquei preocupado de fazer, porque eu estou treinando, mas você pode rodar, não sai, pode rodar, fazer o que quiser, certo? Então, eu fui meio tímido, porque eu realmente estou treinando, certo? Vocês gostaram, então? Gostaram? Então, dê um aplauso aí, que eu vou sentir assim, bem. Obrigado. Agora, vamos a outra. Cadê Ellen? Ellen, cadê o material? Pede aí alguém para ajudar, o seu Matão aqui, pede alguém para ajudar, e uma folha para cada pessoa. Se você conhece também, você espere até o final, e o Silmar me ajudou na coordenação disso aí, de preparar isso. A falha aqui não foi dela, foi minha. Esse agora, se você conhece, você também deve aguardar até o final, não antecipe nada, para quem não conhece. Essa agora, eu vou tentar fazer o mais rápido, sem a gente... Mas você pode levar até uns 15 a 20 minutos conversando com uma pessoa. Isso aí pode ser aplicado num grupo de mais de uma pessoa, num grupo, logicamente, como pode ser individualmente. Originalmente, quando eu aprendi isso, tem mais de 20 anos, eu não vi como uma estratégia evangelística. Me dê uma folha aqui, por favor. Eu também quero uma aqui, eu preciso de uma. Eu não aprendi como algo para evangelismo. Mas aí depois eu percebi e falei, gente, coisa linda, eu já usei várias vezes. E é muito, muito enriquecedora. Eu vou te ensinar. Por favor, uma folha aqui, pastor. Vamos lá, você tem uma folha de papel na mão. Você vai, então, num ambiente devidamente preparado, de repente, você marca um chazinho na sua casa, convide 5 amigas não crentes, 5 amigos não crentes, e você dá o chá.
E você pode dizer para eles, olha, eu gostaria de orar também por vocês, e gostaria de fazer com vocês uma dinâmica. Todo mundo aceita, ainda mais porque você levou um chá, não é? Logicamente que você não está ludibriando a pessoa, não. Você convidou, convide mesmo, vou lá em casa, eu quero orar por vocês, eu convidei 5 amigas, eu vou fazer um chazinho, um biscoitinho, tal. E aí você pode apresentar isso aqui, lá na escola, com um grupo de pessoas, na empresa. E aí, você faz a primeira dobra, aguarda um pouquinho que eu vou fazendo, eu vou te indicando. Você pega, se o papel está aqui, você pega essa ponta e dobra, traz aqui, dobra direitinho. Olha, presta atenção, tá assim, faz aqui. O que você puder usar aqui, nessa marca aqui, com a unha, para marcar bem, porque vai ajudar depois. Então, ó, ficou assim. Todos estão assim? Agora, olha aqui, ó. Como diz o mineiro, presta atenção, presta atenção. Essa pontinha, você traz aqui, ó. Então, olha, estava assim, você vem com essa para cá, vai ficar assim, tipo uma casinha, certo? A mesma coisa, tenta dobrar aí com a unha aí, passar a unha, fixar bem essas dobras. Não, você pode ir fazendo, vamos fazer uma brincadeira, dobra aqui, não, vamos fazer uma brincadeira com vocês, vamos brincar. E aí, o que você imagina que a gente vai fazer? Logicamente, alguém aqui já viu essa aqui? Já fez essa? Pastor Tadeu fez. Então, logicamente que se a pessoa souber, aí a pessoa vai dizer, principalmente quando você fizer essa dobra aqui, aliás, muitos pensam que é fazer barquinho, entendeu? E você vai conversando, não é barquinho. Aí você vem, você está assim, você vai dobrar aqui. Aí o que o pessoal vai pensar aqui agora? Fala a verdade, quando dobrou assim, pensa o quê? Que é aviãozinho, né? Todo mundo jogou na sala de aula, não? Jogou? Hoje a molecada quer dar pancada. No meu tempo também tinha briga, mas hoje o negócio é mais pesado. Antigamente era aviãozinho, né? Jogar um aviãozinho, o professor pegar o diretor, meu filho, estava na vala. Não? Aviãozinho hoje é negócio de comunidade. Fica aí, né? Aviãozinho não. Tá todo mundo assim? Todo mundo assim? Agora, segura um pouco, não faça a próxima dobra que eu vou fazer, porque eu vou fazer 2, eu vou tentar te explicar para você tentar ser o mais eficiente. Então não faça nada agora. Olha, estava assim, estava todo mundo assim, né? Se ficar em pé. Você, na verdade, vai fazer uma dobra para cá, não faça agora não, uma para cá e outra para cá. Tente fazer de tal modo que divida este papel todo em 3 partes iguais. Por isso que eu pedi para segurar um pouquinho. Vai aí, imagina. Então, olha, aí você vai ficar com 3 partes. 1, 2, 3. Então, ó, tá assim, ó. Uma para cá, a outra para cá. Tá todo mundo junto comigo? Todo mundo junto comigo? Zé Carlos, como é que você fez aviãozinho, né, Zé Carlos? Hein? Olha aqui, gente. Está todo mundo assim, com 3 dobrinhas assim? Posso prosseguir? Agora, presta atenção um pouquinho, segura também antes de fazer. É que nessa dobra de fora, se você quiser, segura um pouquinho que eu explico tudo. Você vai
cortar o papel. Ninguém tem com tesoura aqui, vai na mão mesmo. Faça firme, porque chegando aqui embaixo, encontram várias outras dobras, então fica firme, tem que cortar reto. E aí coloque num cantinho aí, agora você vai precisar de espaço para não misturar com o colega. Então, pode tirar essa aba, essa última aí, corta de ponta a ponta. Entenderam? Olha só. Estava assim, ó. Aí você cortou essa, separa aí. Vamos agora. Já todos cortaram a primeira? Tem gente cortando, finalizando, finalizou aí, vamos lá. Ou já tem gente cortando a segunda? Não corta a segunda, então. Atenção, agora vamos para a segunda, mesma coisa, vai de retinho até o final. Por isso que eu falei aquela hora, vai com a unha, marca bem para ficar fácil. Também coloque junto com aquele outro material. Vai na segunda e corta toda de ponta a ponta. Isso. Vai ficar só assim na sua mão, olha. Quem já tem isso aqui na mão, dobre aí, guarde aí escondido. Não mistura com aquele mais. Esse aqui fica guardado. Pode ter na Bíblia, sei lá, na camisa aí, no bolso. Não mistura esse aqui com o outro, exatamente. Não misture com o outro. Esse aqui, o último aqui. Você dobra para ficar mais fácil, para não ficar muito comprido. Coloca aí no bolso, na camisa, onde você puder guardar, você não vai misturar. Vai ficar só com esses aqui. Estamos todos juntos? Agora vamos ver e vamos desdobrar esses papéis. Ver o que a gente tem aí, ó. Vamos desdobrando, desdobra tudo. O que tiver dobrado aí, você desdobra. Olha, gente, com esses papéis aqui, veja bem, todo mundo já desdobrou tudo? Desdobra tudinho aí. Vê se você tem 2 desse formato. Tem? Tem 2 desse formato? Tem 2 desse formato? Tem? É só desdobrar. Tem? E tem 2 desse formato aqui, um quadradinho. Bem, com esses papéis, nós vamos escrever uma palavra com 4 letras. São 4 letras. Você já identificou alguma letra aí? L. Gente, pessoal inteligente. Puxa vida, o L. Foram bem alfabetizados. O L é a primeira letra da palavra. Coloque aí então. Primeira letra da palavra é o L. Você descobriu outra letra? I. Gente, o pessoal aqui é bom mesmo, escolarizado. Letra I. Esse aqui, ó. Esse aqui é I. É a segunda letra da palavra. É a segunda letra da palavra. Você descobriu mais outra letra? G. Alguém descobriu o X aí? V? Não, não tem V. V não tem. O pastor Tadeu já falou lá e... Descobriram outra palavra? Outra letra? O. Olha, você falou a palavra correta, mas ela está dizendo que o O é assim. Isso aqui fica parecendo com O. Fica um O meio fechado aí. Na verdade, tem letra O. Agora, o O vai ser formado dessa maneira aqui, ó. Com esse que parece L, com esse que parece I, e com esses 2 quadradinhos em cima fechando. É porque não dá para eu mostrar aqui. Ó, assim. Vou tentar mostrar. É assim que forma o O. Assim. E esses 2 quadradinhos aqui. O O é a última letra da palavra, é a 4ª letra. Então você tem que dar um espaço aí. Você já tem a primeira, você tem a segunda, você tem agora a 4ª.
Falta uma letra só. Essas duas aqui vão formar uma letra só. C. Olha, forma a letra C. Agora, Lico. O que é Lico? O nome de alguém. Ou então aquele jogador do Flamengo da década de 80. Lico. Forma o C, mas não é C não. Você consegue formar outra? Z. Z, liso. Daria para formar um Z, um negócio, um S, né? Um Z. Mas também não é não. Não é também não. X. O pastor Tadeu tinha falado, eu dei um suspense. O X é o mais difícil. Muito bem. Assim, ó. Como você quiser, aí você forma X. Ou de outro jeito, não tem problema. X. X é a terceira letra da palavra. Que palavra que você formou? Como? Vamos falar juntos? Mais uma vez. Lixo. Aí, o X é muito difícil às vezes no final. O O você tem que orientar, porque a pessoa pensa que é outro L e tal. Lixo. Todo mundo ficou lixo mesmo? Aí você pergunta à pessoa, o que é lixo para você? O que é lixo? Aí a pessoa vai dizer, lixo é aquilo que não presta, aquilo que a gente joga fora, tudo bem. O que você faz com lixo? Você deixa na sua casa, pega o lixo da sua casa e deixa em cima da mesa de jantar? Não, jogo fora. Mas por quê? Porque aquilo traz doença. E você começa a conversar sobre lixo. Aí depende da criatividade, do tempo, você vai abordando. Mas você não quer trabalhar esse lixo? Não é? Você vai dizer, por exemplo, como é que você limpa o lixo da sua casa? Vassoura, detergente, né, para limpar. Detergente não, né? Detergente também, né? Sabão, pano, rodo e tal. Tudo bem. Mas, vem cá, esse é o lixo que a gente conhece do dia a dia. Agora, há algum outro tipo de lixo, por exemplo, na vida da pessoa? O que você imagina que seja um lixo? A pessoa vai dizer, inveja, vamos lembrar aí, que lixo que você acha que existe? Que não seja lixo orgânico, lixo de sujeira? Fofoca. Mas o quê? Orgulho, egoísmo, maledicência, matar, roubar, presunção, roubo, globo, pois matar, roubar, vício, falta de perdão. Aí você deixa a pessoa e vai conversando. Amor, hein? Falta de amor, muito bem. Então, a pessoa vai falando e você diz, muito bem, agora como é que tira esse lixo da nossa vida? Como é que você tira o lixo da vida? Aí alguém vai dizer assim, orando. E aí você vai dizer, muito bem, orar é uma boa prática, mas não tira o lixo da vida, não. Tem muita gente que ora e continua com lixo. Fazendo boas obras. Tem gente que vai dizer para você, fazer boas obras é uma coisa muito boa, realmente. Também não tira o lixo, não. Você vai conversando, a pessoa vai dar muitas saídas, buscando fazer o bem, ou então indo à igreja, entregando dízimo. A pessoa vai e você vai mostrando para ela que todas essas formas são ineficientes. E aí, no final, você diz assim, olha, a forma para tirar o lixo da nossa vida, do nosso coração, da nossa mente, está nesse papel que você guardou. Pegue aí e abra esse papel. Então, abra o papel. Abra aí. Já abriram? Abriram? Todos ficaram assim? Aí você pergunta, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Cruz. O que a cruz significa? Aí a pessoa começa a conversar. Entendeu? A pessoa começa a dizer. Aí
ela vai dizer que a cruz, sei lá, isso, aquilo, e aí você vai conduzindo para a mensagem da cruz, que é Jesus. Vem cá, não fica mais atraente? Aqui eu fui ensinando você. Se você estiver sentadinha à mesa com alguém é mais fácil. Fica mais atraente, colega de trabalho. Alguém que de repente vem te pedir oração, não tem Jesus, vem te pedir oração, e ela tem uns 20 minutos, você tem, e você aproveita para aplicar isso aqui ao problema que ela está enfrentando, mas para ela se entregar a Jesus. Então, a ideia do evangelismo criativo, e com essas duas apresentações eu tentei mostrar que a essência não muda, a mensagem não muda, mas a forma pode mudar. A forma pode mudar. Então, eu não sei, você faz malabarismo, não é, com aquele negócio de bolinha, já me deu vontade de treinar aquele negócio bonitinho, interessante, mas aquilo, você faz aquilo, você pode pegar e criar, entendeu? E numa rodinha de curiosos, e você fazer aquilo e aplicar. E de repente você começa, olha, a nossa vida, sei lá, eu estou criando aqui agora, a nossa vida é essa ginástica de tentar cair, não cair, mas às vezes a gente cai, deixa uma bolinha cair, e até pode fazer uma encenação, sei lá, tentar, como que estivesse tropeçando, e não pois é, mas a gente vai, sei lá, você pode ir aplicando, até a ponto de no final, uma bolinha daquela, se você tiver habilidade, acho que dá para fazer, uma bolinha daquela, ter o nome de Jesus, ter o nome de salvar, sei lá, uma coisa assim, e você dá para a pessoa. Então, para uma pessoa, a criatividade vai depender de você e de como você vai ser usado pelo Senhor. Ok? Deu para aprender um pouquinho aí com essas duas? Treine, tente fazer, certo? Há muitas outras formas. Você procure na internet, evangelismo criativo, você vai ver muitas formas. Por exemplo, quem gosta de artes, vai para a arte. Pastor Tadeu em Campos já fez várias vezes, ele já me mostrou fotos, inclusive. Ah, sim, o Silmar está ajudando aqui, porque, no caso, a gente sugere que esse final aqui, a pessoa jogue o lixo fora, simbolicamente, e fique com a cruz. É isso mesmo, né? É porque eu estava aqui ensinando para vocês, então ali você vai. Então, realmente, então, pega esse lixo da sua vida e joga. Qual é o lixo? Porque, na verdade, quando você escreveu o lixo, você tente, sem ofensa. Você acha que na sua vida tem algum lixo? Você não vai dizer, pessoal, você tem lixo na sua vida, você não. Vem cá, você acha que porque a tendência da pessoa é achar que o outro tem lixo também. Vem cá, você acha que na sua vida tem algum lixo? Ah, tem. Eu guardo mágoa no coração. Pega isso aí. Mas como é que é isso? Você quer compartilhar? Aí, e depois no final, quando eu descobri aqui, por que você não pega o lixo que você identifica, todo lixo que de repente a vida, o diabo quiser colocar na sua vida, você pega e jogue na lixeira mesmo, espiritual, para nunca mais acusar você, e fique com a cruz de Cristo. Então a forma criativa vai depender de você. Mulheres que têm habilidade para artes, pode usar uma opção de coisas para fazer, homens também, para abençoar as pessoas. Ok, gente? Tudo bem? Pastor Brasileiro, pode vir aqui dar uma instrução e encerrar. Olha, amanhã, o pastor Brasileiro vai falar aqui, e ele pode orar encerrando. O pastor Brasileiro coordena aqui evangelismo na igreja. Amanhã, começa 9 em ponto. Aliás, 9 não, 8h59. Tá bom? Quantos gostaram, hein? Levanta a mão. Graças a Deus, né? Tanto esse segundo momento quanto o primeiro, com o pastor Hudson, já foi uma bênção tremenda, não é isso? Com certeza.
E o pastor já falou, amanhã, antes das 9 um pouquinho, vamos chegar aqui. Vamos ter um dia tremendamente abençoado e vamos ter o almoço naquele momento ali delicioso, né? Bate-papo, cafezinho, enfim, vai ser muito bom, mas especialmente ali o estudo da palavra. Quero lembrar aqueles que ainda, eventualmente, entre nós não fizeram a inscrição, me procurem, façam, porque a gente precisa, até por causa da refeição, fazer aí o levantamento, aqueles que vão fazer, que vão estar com a gente amanhã, ok? Gente, vamos orar então, vamos ficar de pé? Vamos agradecer a Deus por essa noite. Pai amado, Pai querido, nós queremos te louvar, ó Deus, porque a tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, tu estás presente ali. E eu te louvo por isso, porque muito mais que 2 ou 3, ó Deus, aqui estamos dezenas, ó Deus, aqui viemos para te louvar, para te adorar, e a tua presença está aqui entre nós e em nossas vidas. O teu Espírito Santo é quem nos move. Trouxe aqui o pastor Hudson, ó Deus, pastor Neemias, Deus querido, que foram instrumentos do Senhor nessa primeira noite. E quero te louvar, ó Deus, pela vida deles, te louvar pela vida de cada irmão querido, cada um deles que estão aqui, que se inscreveram, ó Deus, que vão, quem sabe, se inscrever para estarmos juntos aqui amanhã. Abençoa muito o pastor Jailton, ó Deus, que amanhã tenhamos momentos, ó Deus, abençoador, e que possamos assimilar, guardar, reter, anotar, tudo que pudermos. Usa, Senhor, a minha vida, usa as nossas vidas para teu louvor, como instrumento do Senhor na pregação da tua palavra, Senhor Deus. Leva-nos, te peço, para os nossos lares, guarda-nos, ó Deus, acampa os teus anjos ao nosso redor. Dá-nos uma noite abençoada, te imploramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Silenciosamente, podeis sentar e vamos orar e vamos para casa.